Bem, aqui no artigo, a propósito dos desenhos de Júpiter, nós vamos encontrar algumas colocações para a nossa reflexão. Conforme havíamos anunciado, diz aqui, damos com este número da revista o desenho de uma habitação de Júpiter. Infelizmente, gente, a minha não tem. A minha revista não tem isso. Não tem. Não veio o desenho na minha. Senão eu ia tentar mandar para vocês. Mas tentei ver na internet. E eu passo daqui, depois a gente vê as de Mozart, tá? Tem na tua, na minha? Puxa, eu não tenho. A minha é a primeira edição, que é da Edicel, né? A primeira mesmo. É a feita diretamente das obras lá do francês. Executado e gravado pelo senhor Victorien Sardou. O desenho da fachada da casa de Mozart em Júpiter não figurava na coleção que serviu para esta versão, viu? Mas, posteriormente, o conseguimos. O médium que o recebeu foi o famoso ator teatral francês Victorien Sardou. Isso é o que a editora Edicel diz para mim aqui no rodapé. Por isso que eu não tenho, tá? Mas a gente consegue, pesquisando na web. Consegue, sim. E o nosso Dudu, como já pesquisa tudo para nós, daqui a pouco vai estar nos mostrando aonde. Então, nós vamos continuar lendo aqui o texto, certo? O texto. E adicionamos um artigo descritivo que o mesmo teve a gentileza de escrever a respeito. Então, esse artigo do nosso amigo Victorien Sardou. Nós já vimos o que você está botando aí, menina? Ah, tá. Você adiantou. Ih, passei em cima de alguma coisa aqui. Nós, quando a gente vê Victorien Sardou, nós já vimos lá na frente algumas coisas a respeito, mas na Wikipédia traz para nós, é bom a gente sempre saber, né? De o que a gente está falando. Victorien Sardou nasceu em Paris em 5 de setembro de 1831. Ele nasceu em 5 de setembro de 1831 e desencarnou em 8 de novembro de 1908. Escritor dramático francês. E aí nós vamos ver um pouco. Conhecido pelas suas comédias, boa parte delas traduzidas para o português, sabiam? Constituindo parte frequente do repertório do teatro amador. É autor de peças de teatro em que se baseiam os libretos das óperas Tosca e Fedora. É de uma família modesta, que possuía um olival em Cannes, próximo de Cannes. Depois de um inverno rigoroso em que a geada causou grandes danos nas oliveiras, a família ficou arruinada. O pai dele resolve, então, instalar-se em Paris. Foi contabilista, professor de contabilidade, diretor de uma escola privada. Para complementar seus rendimentos, publicava manuais de gramática, isso o pai dele, dicionários e tratados sobre diversos assuntos. Como seus ganhos fossem insuficientes, Victorien cedo foi obrigado a granjear sua própria subsistência.
Aí abandonou os cursos de medicina que tinha começado. Para sobreviver, ele recorreu ao ensino de francês a alunos estrangeiros e a dar explicações de latim, de história e de matemática. Também escrevia artigos para enciclopédias populares. Enquanto isso, esforçava por vencer no campo da escrita. Seus primeiros ensaios, sem sucesso, atraíram a atenção de uma famosa atriz, né? E, baseado numa antiga crônica sueca, enviou-lhe um drama. Houve uma estreia difícil, né? Foi a da primeira estreia dele, apresentada no Odeon, em 1854. Recebeu um acolhimento tempestuoso, pois tinha corrido boato que ele tinha sido contratado pelo governo para provocar os estudantes, porque a peça era lá Tavimedes Estudantes, era uma coisa... A peça foi retirada de cena, só teve 5 apresentações. Um outro drama, né, levou um outro drama, Bernard Palissy, olha só, nosso Bernard Palissy. Mas houve uma mudança de gerência, foi anulado o contrato. Outra peça, né? E isso eu acho que é interessante para a gente ver quem é esse companheiro que escreve esse artigo e que traz esses desenhos, né? Como ele chegou lá. E aí ele vai passando, né, por algumas situações difíceis nessa área teatral. Aí ele se encontra na miséria quando, para piorar as coisas, teve febre tifoide. E o deixou à beira da morte. Ela, arredoada, como vamos dizer assim, já desesperado, foi socorrido por uma mulher que vivia no mesmo prédio que ele, uma alma caridosa, Laurentine Bricot, tinha amizade nos meios teatrais. Bom, era amiga íntima de uma célebre atriz, e aí, quando ele se restabeleceu, apresentou a essa amiga. A velha atriz deixa-se encantar pelo jovem autor, toma nas suas mãos o lançamento da sua carreira, depois ele casa até com essa Laurentine Bricot, essa que ajudou a ele, não a atriz, né? Aí ele vem com a peça Candide, a primeira peça escrita foi entendida. Bom, conclusão, nessa área ele teve um sucesso com as obras que veio por aí. Isso é a obra, né? Ele se casa, volta a se casar outras vezes, né? E acontece passar por essa... Eu queria esse pedaço que eu perdi, desculpa. Quando ele ridiculariza a burguesia egoísta e vulgar nas suas obras, ele tem toda uma postura de levantamento de direitos dos camponeses e tal. Mas com essa situação, teve uma vida, né, difícil, não foi uma vida fácil. E teve o seu despertar também nessa área, vamos dizer assim, das intuições. Não sei se eu vou dizer intuição, né? Acho que intuição não é bem o termo. Mas vamos dizer assim, nessas áreas da intuição, em que ele acaba fazendo através da própria arte, tá? Da própria arte. E a gente, pelo menos, tem uma visão. Lá na frente, quando a gente começou a estudar, tem uma nota de rodapé a respeito dele, que é um médium, ele acaba depois trabalhando como médium psicólogo com Allan Kardec, e embora não soubesse desenhar, foi um instrumento para os expedientes quadros de cenas de outros planetas. E foi membro da Academia Francesa. Então ele chegou a ser um médium de Kardec, tá? É interessante a gente saber disso, porque
nessa questão do espiritismo e arte. Leon Denis, no seu livro, Espiritismo e Arte, fala um pouco sobre isso também. E é interessante que a gente saiba dessas ligações para que a gente não fique achando, ué, de onde saiu esse homem? De onde sim é esse ilustrador? Será que isso pode ser visto como algo, como é que a gente diz? Hoje eu estou ruim para falar, né? É que eu estou querendo correr. Isso é terrível, desculpa. Mas é que eu estou querendo falar uma coisa e o computador não quer chegar onde eu quero. Mas é bom que a gente saiba para ver que há... oh, meu Deus, como é aquela palavra que a gente diz que a pessoa tem fidedignidade? Fidedigno, vamos dizer assim, né? Porque senão eu fico querendo falar e não consigo. Tá certo? Deu para... Então vamos voltar ao texto. Alguém tem algo a colocar? Obrigado pelas inspirações. Eu queria dizer inspirações, mas com fidedignidade. Quer dizer, a gente, quando estuda a história da pessoa, a gente vai poder ver, não, fulano existiu, fulano é isso. É isso que eu queria dizer. Contas, a gente tem como acreditar. Foi médio de Allan Kardec, como isso. Né? Então, quando a gente faz essa pesquisa, é bom que a gente apreende mais esse conhecimento. É isso que eu quero colocar. Oh, que dificuldade. Se eu, quando eu fiz a pesquisa, eu também fui, gente, na Terra Espiritual, www.terra espiritual. E se vocês colocarem lá, né, tem um artigo do Dr. Iso Jorge Teixeira que me interessou porque eu peguei a imagem do desenho lá da Casa de Mozart, né? Mas é interessante porque ele fala que o Espiritismo admite racionalmente de outros mundos habitados, uns superiores em outros inferiores à Terra, e embora não haja provas concludentes a esse respeito. A superioridade de Jesus, né, estava nos seus ensinamentos, mas não no seu corpo carnal. Júpiter seria um planeta bem superior à Terra, e o espírito de Mozart viveria ali, segundo manifestação mediúnica recebida por Victorien Sardou. Aí a gente vê esse companheiro tratar desse assunto que a gente está tratando mais ou menos aqui. Tá? Então, quem quiser, ele trata mais até da questão de Jesus, da pureza de Jesus. Tem algumas questões a respeito desse assunto e que vale a pena pesquisar. Tá? Vamos dar mais uma olhadinha no texto? Então, vamos lá. E adicionamos, quanto à autenticidade da descrição, seja qual for a opinião dos que nos acusam, por nós ocuparmos daquilo que se passa em mundos desconhecidos, quando há tanto que fazer na Terra, rogamos aos leitores que não percam de vista que o nosso objetivo, bem como o que se acha no subtítulo da revista, é, antes de tudo, o estudo dos fenômenos, e que, neste sentido, nada deve ser negligenciado. Vamos olhar. Oi, Forte Lopes, quanto tempo? Lá, o subtítulo da revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos. Por que eu até achei interessante? Vou dizer a vocês por quê. Gente, eu estou, assim, maravilhada com os estudos que eu estou sendo orientada a fazer sobre esses médiuns iniciantes, né? Esses médiuns, vamos dizer assim, que a gente, por onde foram estudados, né? Todos
Eu não disse que o Dudu ia arrumar um lugar para a gente pesquisar? Olha aí. Viu? Esses métodos que foram pesquisados. E através deles, puxa, é que a gente tem o que tem hoje, né? Em estudo, porque Kardec observou e outros observaram também. Então, é importante que a gente tenha essa visão. Eu estou estudando Os Sábios e a Senhora Piper, um livro de provas da Comunidade da Comunicabilidade dos Espíritos, do Antônio César Perry de Carvalho. Tá? Por que a gente está fazendo esse estudo? E nesse estudo, gente, olha que coisa maravilhosa. Nesse estudo, né, eu descobri coisa que eu não sabia. Eu descobri coisa que não sabia. Por exemplo, vou dizer agorinha para vocês. Vou ler aqui só um pedaço. Quando me desculpem, parou aqui tudo. Vocês estão me ouvindo? Desculpem, mais uma vez. Hoje está difícil aqui. Vocês chegaram a ouvir eu falar da Sarah Piper? Então tá. Aqui, no início do livro, Hernani Guimarães Andrade faz um apanhado, num prefácio, interessantíssimo. Ele coloca para nós a existência, né, de pesquisas parapsicológicas, que ele acha até que deve ter havido um planejamento de uma equipe espiritual superior, objetivando trazer ao Ocidente esse conhecimento científico positivo acerca da natureza espiritual do homem. Porque, à medida que se examina mais acuradamente os variados aspectos da evolução sofrida pela investigação dos fenômenos paranormais. Por isso que é um importante estudo das biografias dos grandes médios e dos seus investigadores, diz ele aqui. Aí ele fala, né, da rica bibliografia existente à disposição dos leitores interessados em estudos psicológicos, e as biografias referentes a esses extraordinários médicos. A Physical Research, a metapsíquica, é relativamente pouco, essa bibliografia. E aí esse livro traz coisas interessantes, traduções desses grupos, dessas sociedades. Sociedades de metapsíquica, sociedades de estudos psíquicos, que era assim o nome que se dava a esses grupos que se formavam para estudar os fenômenos. Me lembrei tanto da parte do capítulo do Livro dos Médiuns sobre sistemas, porque eles trazem algumas colocações, sempre é por conta da pessoa, sempre é por conta dos que estão vendo, assistindo. Fica difícil, na Inglaterra e nos Estados Unidos, o espiritualismo, que tem esse marco inicial com Redesville, não oferecer resistência ao espiritismo. E aí, mesmo com esses grupos espiritualistas, grupos de pesquisas, os primeiros periódicos, aí a gente vê que precederam o lançamento da Revista Espírita. Olha só, em 1847 surgiu o periódico, eu vou falar conforme eu leio, tá? Oliver Coelho, fundado por Andrew Jackson Davis e A.S. Britton, nos Estados Unidos. Isso é interessante. 2 anos depois, este jornal deu lugar ao The Present Age. E em Boston, a cidade em que viveu a médium Piper, em julho de 1950, Leroy Sunderland fundava o Spiritual Philosopher, que depois passou a se chamar Spirit World. O historiador Podmore considera Sunderland o primeiro editor no campo do espiritualismo. Ainda em Boston surgiu o jornal Rite and Lux. Essa casa de Mozart fica em Júpiter. Nós vamos estudar semana que vem. Em 1851 surge em Boston esse jornal,
Nos primeiros 30 anos da doutrina espírita, ou 40, de espiritualismo, surgiram inúmeros órgãos. Sociedades for Psychical Research, sei lá como é que fala isso. Research. Então, mas dentro do espiritualismo, o preconceito ao espiritismo havia por parte de muitos. Mas muitos tinham interesse pela pesquisa dos fenômenos. E aí, o surgimento do espiritualismo, a rainha própria Vitória da Inglaterra e o presidente Abraham Lincoln dos Estados Unidos estavam entre as pessoas eminentes que tiveram experiência direta com comunicações espirituais. E aí nós vamos ver, né, a rainha Vitória nomeia uma comissão de sábios em 1869, o renomado cientista Sir William Crookes realiza pesquisa com alguns médiums. Em 1882, homens de proeminência cultural e científica fundaram a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, no ano de 1882, em Londres. E essa sociedade, durante muitos anos, catalisa o esforço de cientistas de vários países para as pesquisas medianímicas. Depois, há um ramo americano sediado em Boston. Olha que interessante. Depois nós vamos ver, e aí eles vão trazendo, né, aqui, né, antes de entrar nos estudos da senhora Piper, que algumas sociedades fizeram 5 ramos dentro dela mesma. Então, isso é importante para nós vermos que quando isso lá, para a gente ver para o Ocidente tudo isso, lá nos Estados Unidos e lá na Inglaterra, os fenômenos todos sendo estudados, mas com esse olhar científico. Até hoje a gente vê muito caminhar por isso, não é verdade? Então é interessante que a gente saiba. Por isso que quando ele diz aqui, nosso objetivo, bem como que se acha no subtítulo da revista, por isso que a revista traz isso, e a gente estudou isso na primeira aula, com Pedro Vieira, que está aí na internet, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, bem como que se acha no subtítulo, que é esse, é, antes de tudo, estudo de fenômenos, que nesse sentido nada deve ser negligenciado. Então, ele mostra aqui a importância da gente, vamos dizer assim, não desprezar esse tipo de estudo. E olhar a Revista Espírita, Jornal dos Estudos Psicológicos, com essa visão de pesquisa científica, com essa visão de estudo realmente. Muito interessante. Mais adiante, que pena, Nádia saiu. Mas tudo bem. Daniel, seja bem-vindo. Oi, Pepeca! É interessante também que ele diz aqui, olha, como fato de manifestações, estes desenhos são incontestavelmente os mais admiráveis, desde que se considere que o autor não sabe desenhar nem gravar, e que o desenho que oferecemos é uma água forte, feita sem modelo, nem ensaio prévio, em 9 horas, gente. Vale a pena ir lá. Dudu, repete aí onde o povo deve ir. A respeito. Onde eles devem ir a respeito de achar as habitações, né, do planeta Júpiter. É bom também que fique para todos nós aí. É importante que a gente coloque isso lá nos nossos favoritos, para depois a gente ter oportunidade de ler para a próxima semana, não é verdade? A gente não deixar passar em branco isso. A pesquisa é sempre bom. Sempre bom. E também sobre a biografia de Victorien Sardou, que traz isso sem
nunca ter desenhado nem nada, né? Vamos adiante. Agora levou 9 horas. Supondo mesmo que este desenho seja uma fantasia do espírito que o traçou, o simples fato de sua execução não seria um fenômeno menos digno. Eu achei essa parte também muito legal, porque os pesquisadores têm essa postura, é uma postura de pesquisador. Princeton. Fenômeno menos digno de atenção, sobre se cabe à nossa coleção torná-lo conhecido, bem como a descrição que sobre os mesmos foi dada pelos espíritos, não para satisfazer a curiosidade das pessoas fúteis, mas como assunto de estudo para as pessoas sérias que querem aprofundar todos os mistérios da ciência espírita. A gente não pode deixar de lado esse tipo de estudo, gente. Não podemos, né? Se nós plasmamos, veja bem, se nós plasmamos, ao pensar no plasmamos, os videntes não veem em torno de nós o que plasmamos, ou muitas das vezes conseguem captar pela Kirlian as irradiações do que plasmamos, ou da nossa própria matéria, por que não, a nível espiritual, a nível mais elevado, isso se proceder? Então, temos que estudar. Quando a gente está estudando aqui a senhora Piper, a gente vê muito isso. Né? Muito, muito, muito. O William James, estudando a senhora Piper, ele não dá assim, um braço a torcer, a gente pode dizer, mas não é isso. É que ele é um pesquisador não espírita, então, muitas das vezes, ele coloca assim, quer ver? Ele fala assim. Analisa a possibilidade de fraude, de personificação e de telepatia. Nos casos que nos ocupamos, no momento, as possibilidades excepcional é que os espíritos estão realmente forrados de dedos. Os resultados são inteiramente compatíveis com tal explicação. Os espíritos podem cooperar com todos os outros fatores. Aí depois ele relatou a mais indício de comunicações verídicas do que coincidências do acaso. E, no conjunto, formaram-lhe a impressão de serem supranormais. E depois ele diz assim, importante comentário, está com a dramática impressão de que há qualquer coisa de verdade, de real, de autêntico atrás de tudo isso. Quer dizer, ele chega a ter um livro a respeito das pesquisas de observação dos fenômenos com a senhora Piper. Mas ele não fecha. Ele diz que, né, então é a mesma coisa que está aqui nesse texto. Seria erro pensar que fazemos da revelação dos mundos desconhecidos o objeto capital da doutrina. Não é isso. Isso não seria sempre para nós, mas um acessório que consideramos útil, como estudo complementar. O principal será sempre para nós o ensino moral. E nas comunicações de além-túmulo, buscamos, sobretudo, aquilo que pode esclarecer a humanidade e conduzi-la para o bem, o único meio de lhe assegurar a felicidade neste e no outro mundo. Então, olha o cuidado, né, desse espírito conosco, esse nosso companheiro Kardec. Ele não está aqui, não, eu não estou aqui para mostrar para vocês nada de melhor. Se está acontecendo, vamos estudar. Mas o importante é a mudança moral. E por que vocês acham importante estudar essa vida em outros mundos? Quem me diz aí a sua opinião? Hein? Opinião? Vá lá. Opinião de vocês. Blão, blão, blão. Hora de falar um pouco na área de texto. Por que será que é também importante que a gente conheça essas histórias? Pesquise sobre a vida em outros mundos. Chururu, chururu? Nada? Hã?
Na casa do meu pai existem muitas moradas, diz Flintstone. Minamil diz esclarecimento, Flintstone diz conhecimento não ocupa lugar. Dudu, porque um dia estaremos em outro lugar mais evoluído. Oba! Eu também penso isso. Flávio diz que para confirmar a existência da situação em outros mundos. Para termos ideia de que nos espera se caminharmos, Luiz diz, Júpiter é um lugar mais evoluído? Discovery é sim! É isso que a gente vem estudando, os espíritos garantem para nós. E são muitas as informações a respeito. Muito bom isso, né? Muito legal a gente ter essa possibilidade. Numa desses links que o Dudu deu aí, traz a descrição do planeta Júpiter de abril de 1858, que a gente tem na Revista Espírita, que a gente andou estudando, e que a gente está indo por aí, entendeu? Quem está aí na dúvida. Mas a gente espera você aqui, para continuar estudando conosco. Tá? Então, vamos adiante, né? Vamos pensar claramente sobre isso. Vamos aqui. O mesmo não poderia ser dito dos astrônomos que também sondam os espaços. Como é que eles fazem a comparação? E perguntar qual seria a utilidade para o gênero humano saber calcular com precisão a parábola de um astro invisível? Vejam que interessante. Porque qual será, né? Qual será vamos dizer assim, a ideia dos companheiros, ou a ideia não, o interesse daqueles que vão pesquisar a vida em outros planetas a nível da NASA, vamos dizer assim, ou de outros países por aí. Será que é o mesmo interesse esse objetivo que o companheiro coloca aqui claro para nós? Então, como o universo é uma imensidão sem fim, como diz Discovery, né? E Dudu quer sentar nos anéis de Júpiter, olhando a Terra, né? Vamos nos esforçar para caminhar, não ficar só nesse interesse meramente da descoberta. Nosso interesse é dar certeza e com a visão de que podemos chegar lá. Nem todas as ciências têm um interesse eminentemente prático. Entretanto, a ninguém ocorre tratá-las com desdém. E tudo quanto aumenta o ciclo das ideias contribui para o progresso. É mais ou menos o que vocês disseram aí quando eu fiz a perguntinha, né? Nós temos também que lembrar que Júpiter tem, na verdade, um volume, eu já até falei isso aqui mais ou menos, um volume de 1.300 planetas Terra, 1.300 planetas Terra. Mas a massa dele é de 317. Quer dizer, isso demonstra que ele é bastante fluídico em relação à Terra. E lá, gente, a morte é depois de 500 anos nossos, e sem problemas de doença. A infância é rápida, dura alguns meses. Tem a linguagem falada, mas eles fazem pelo pensamento. Possuem a segunda vista, isso é, podem ver mais facilmente o lado espiritual e facilita o contato naturalmente. Isso a gente vai fazendo estudos e vai pesquisando a respeito. E a ciência já chegou a muitas dessas conclusões, inclusive do volume, né? Por isso que, às vezes, a gente, quando fez aqui uns estudos, deu também, e aí lá no
no YouTube tem, essa comparação do tamanho dos planetas, e a gente chegou até a pegar aqui e fazer uma conversa a respeito numa dessas aulas anteriores. Bernard Palissy vive em Júpiter, diz, né? Que o povo mais adiantado, como Mozart, São Luís, Cervantes, a título, citam-se alguns moradores de Júpiter. Isso é citado em alguns livros. E esses companheiros que nos ajudaram, inclusive na orientação lá do Prolegômenos do Livro dos Espíritos. Né? Por favor, esses companheiros que entram e colocam algum link no site, não entrem, que não é com a nossa permissão, tá? Os nossos vêm através de companheiros nossos. Tá certo? E aí a gente não sabe do que se trata, e se eles quisessem fazer algo de trabalho de cooperação, ficariam aqui. Então é importante que a gente veja que assim se dão as comunicações espíritas, ainda mesmo quando ultrapassam o ciclo estreito da nossa personalidade. Nós vimos também, como interessante, essas questões das habitações que nós colocamos para estudo, né, que vem aqui em continuidade, que vão dar 2 a 3 conversas aqui com a gente. Nós vamos começando para terminar na semana que vem. E habitações em Júpiter. Para certas pessoas convencidas da existência dos espíritos, e aqui não cogito de outras, diz ele para nós, Kardec, deve ser motivo de espanto que, como nós, os espíritos tenham as suas habitações em suas cidades. Não me pouparam críticas. Casas de espíritos em Júpiter? Que piada! Piada seja, mas e nada tenho com isso. Se aqui, e aí esse texto que ele coloca aqui para nós, né, que é de Victorien Sardou, Kardec coloca para nós, ele faz esse preâmbulo, quem faz o preâmbulo a propósito dos desenhos de Júpiter é Kardec. Mas esse que nós estamos começando a ler, para ficar bem claro, é de Victorien Sardou. Tá? Ele diz aqui, se aqui, na verossimilhança das explicações, não encontra o leitor uma prova suficiente de sua veracidade, se como nós não se surpreende com perfeito acordo entre essas revelações dos espíritos e os dados mais positivos da astronomia, se numa palavra não vê mais piada ou mistificação nos detalhes que se seguem no desenho que os acompanha, eu o convido a se explicar com os espíritos de quem apenas souber e é um instrumento. Então, quer dizer, olha, conversa com eles, viu? O problema aí é de vocês com eles. Porque há uma lógica, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos, que a gente já vem acompanhando o Livro dos Espíritos, lá das 55 em diante, todos os globos que giram no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser como supõe o primeiro inteligência e bondade e perfeição. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles de modo algum se assemelham. Não sendo os mundos que se encontram mais afastados do Sol acham-se privados de luz e de calor, visto que o Sol não se mostra a eles, senão sob a aparência de uma estrela? Credes que as fontes de luz e de calor além do Sol? E aí os espíritos vão dizendo isso para nós. Né? Estão dizendo isso para nós aqui no Livro dos Espíritos. E no Evangelho, conforme a gente vem estudando, e Jesus falou que há muitas moradas na casa do meu Pai. E diz para nós que há diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados. Então nós temos, por que Jesus disse para nós? Só pode ser porque existem vidas nesses lugares. E se aqui a gente plasma e atinge o outro, pelo pensamento, pela força do pensamento, pela vontade, magneticamente, fluidicamente,
Como livros desse tipo de corpo, elevados moralmente, não plasmamos um desenho como a Casa de Mozart? Que se evoque em Pallas ou Mozart, ou um outro habitante desse mundo feliz. Mundo feliz, como a gente viu no Evangelho, capítulo 3, item 10. Né? Que sejam interrogados, que minhas afeições sejam controladas pelas suas, que, enfim, discutam com eles, porque, quanto a mim, mais não faço do que apresentar aquilo que me é dado e repetir aquilo que me é dito. E por esse papel absolutamente passivo, julgo-me ao abrigo da censura tanto quanto do elogio. Por isso que é importante ver essa história de que ele nem sabia desenhar. Não é? Nem sabia desenhar. Feita essa ressalva e admitida a confiança dos espíritos, se aceitar como verdadeira a única doutrina realmente bela e sábia, até aqui revelada pela evocação dos mortos, isto é, a migração das almas de planeta a planeta, suas encarnações sucessivas e seu progresso incessante pelo trabalho, os habitantes de Júpiter não nos devem mais causar admiração. Desde o momento em que um espírito se encarna num mundo como o nosso, submetido a uma dupla revolução, isto é, a alternativa dos dias e das noites e ao retorno periódico das estações, desde que possui um corpo, esse envoltório material, por mais frágil que seja, não somente requer alimentação e vestuário, mas um abrigo, ou pelo menos um lugar de repouso, e, consequentemente, uma habitação. Quando ele fala assim para nós, né, dessa importância das transmigrações sucessivas, vamos dizer assim, como está aqui claramente para nós no livro dos Espíritos, Pluralidade das Existências, Transmigração Progressiva, no livro dos Espíritos, mais claramente vamos tratar da 189 em diante. Desde o princípio da sua formação, o espírito goza de plenitude das suas dificuldades? Não, pois o espírito como homem também tem sua infância. Sua origem, os espíritos apenas têm uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. Só a pouco é que a inteligência se desenvolve. O estado da alma na sua primeira encarnação, ela se ensaia para a vida, sua inteligência apenas eclode. Estado da infância na vida corporal. Aí ele vem aqui mostrando essa progressão, essa evolução. As paixões são um sinal de desenvolvimento sim, não porém de perfeição. Um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida está em estado de gé. E aí depois eles perguntam: o homem pode pelo menos garantir desde esta vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida, ele pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Aí mais adiante, porque aí está mostrando a transmigração da alma, e a gente vai vendo que com isso tem que evoluir também o local onde ela está. Né? A possibilidade de se melhorar numa outra existência não pode levar algumas pessoas a perseverarem num mau caminho pelo pensamento de que elas poderão sempre corrigir-se mais tarde, aquela que assim pensa e nada crê. Se tivessem sido empregados apenas meios racionais para conduzir aos homens, não haveria tantos céticos. É assim que o progresso se efetua, eis porque tende na Terra alguns homens mais adiantados do que os outros. Uns já têm uma experiência que outros ainda não possuem. Mais adiante se pergunta, né, se há condições dessa evolução e como ela há. E ele coloca para nós que essa pluralidade das existências leva a crer, né, nas possibilidades de vida espírita, como espírito em outros locais.
que há colônias espirituais próximas à Terra, há outros planetas também com suas colônias espirituais e vida, de acordo com os fluidos, com as possibilidades magnéticas desse próprio planeta e a moralização desses espíritos para, vamos dizer assim, absorverem o fluido daquele local e formarem seus próprios corpos. É isso que nos foi dito, diz aqui o nosso amigo. Como nós, e melhor que nós, os habitantes de Júpiter têm seus lares comuns e suas famílias, grupos harmoniosos de espíritos, simpáticos, unidos no triunfo, após terem sido na luta. Então, eles já lutaram juntos e triunfaram, esse reencontro. Está lá em Simpatias e Antipatias, no Livro dos Espíritos. Então, daí as moradas tão espaçosas que merecem exatamente o nome de palácios. Porque são muitos juntos no mesmo lugar. Ainda como nós, os espíritos têm as suas festas, suas cerimônias, suas reuniões públicas. Daí certos edifícios destinados especialmente a essas finalidades. Devemos esperar nessas regiões superiores o encontro com toda uma humanidade ativa e laboriosa como a nossa, como nós, submetida às suas leis, às suas necessidades, aos seus deveres. Apenas, olha, o apenas é que marca. O Freestone coloca que esses habitantes de Júpiter devem estar em outra dimensão, pois a ciência nada ensintrou no plano físico em Júpiter. Sim, mas veja bem, Freestone, já me fizeram essa pergunta e eu também comecei pensar sobre isso lendo a Gênesis. Os nossos instrumentos ainda estão preparados para ver um certo tipo de matéria, um certo tipo de condições. Mas a matéria em Júpiter é outra. Nós ainda não evoluímos até a esse respeito. Então, a dimensão aí que diz você quis dizer isso. É outra dimensão nesse sentido, que a gente não capta por nossa ainda falta de condições técnicas, vamos dizer. Flávio fala que tem gente que questiona que ela está no livro Nosso Lar, é lógico. Né? Nina Mil lembra que, como médica, né, que não se acreditava em bactérias e vírus por falta de instrumentação. E hoje estão aí. Até, não são como nossos corpos, até tem uma bactériazinha, né, que está aí em voga, que a gente até leu um pouco semana passada sobre o artigo a respeito, né, da dita cuja, que mostram possibilidade de outro tipo de vida, né? De outro tipo de vida. Na base do arsênico, não do fósforo. Isso! Era esse nome que eu estava procurando aqui nos meus alfarrábios. Tem também eu tirei daquela entrevista no Bom Dia Brasil com Douglas Galante, quando perguntam se essa bactéria não é alienígena. Foi encontrada na Terra mesmo, mas ela muda todos os parâmetros do que se sabia sobre a definição de vida. E ele diz que esta é a primeira bactéria, primeiro organismo conhecido na Terra, que vive além dos 6 elementos básicos: hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Ela é capaz de usar arsênio em vez de fósforo no seu metabolismo. Isso é completamente inédito e muda a maneira como a gente enxerga e como a gente define vida no nosso planeta e fora da Terra também. E dizem que não tem nada disso, né? E aqui tem mais, ó. Que tipo de vida os cientistas procuram fora do planeta? São formas de vida indefiníveis? Identificáveis? Ou são em formas de bactérias? Hoje em dia, a busca de vida fora da Terra se resume principalmente a micro-organismos.
A gente sabe que eles são os mais abundantes no universo e no nosso planeta também. Outra pergunta que fizeram aí. Outros planetas que conhecemos, até os que já foram visitados e mapeados agora, terão de ser revisitados? Eu lembrei disso por causa da fala do Flintstones aí na área de texto. São planetas até difíceis de se identificar no espaço. Como vai ser a pesquisa daqui em diante? E os outros planetas do sistema, fora do sistema solar terão de ser vistos em outros olhos? A gente tem de rever os parâmetros que a gente usa nas buscas de vida fora da Terra. Porque até o momento a gente usava parâmetros terrestres conhecidos. A vida baseada nesses 6 elementos, a vida baseada em água ou a vida baseada em carbono. Agora, com essa entrada do arsênico, a gente pode procurar a vida de forma mais ampla. Não só procurando a presença de arsênico, mas também de outros possíveis elementos. A gente tem de abrir um pouco nossa mente e aceitar outras possibilidades. Como o Brasil está em termos de pesquisa desse tipo de vidas desconhecidas? A gente está começando no Brasil, engatinhando na área ainda, mas a gente já tem um grupo bastante forte, coordenado pela Universidade de São Paulo, em colaboração com várias outras instituições, inclusive com a própria NASA. A gente faz pesquisa como essa feita nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Bactéria que come arsênico abre nova perspectiva para a vida fora da Terra. Isso é o que a nossa amiga Nina Milk nos coloca na área de texto. Então, é muito importante esse tipo de estudo. Nós vamos fechar aqui nesse parágrafo, né? Quando ele diz: apenas com a diferença de que o progresso rebelde aos nossos esforços torna-se fácil conquista para os espíritos desprendidos como esses de nossos vícios terrenos. Eu não deveria ocupar-me aqui da arquitetura de suas habitações, mas para a boa compreensão dos detalhes que se segue, não será inútil uma palavra de explicação. E aí ele vai falar um pouco sobre Júpiter, que nós vamos tratar semana que vem.